Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante para as crianças com transtorno de espectro autista e para a melhora delas, que é a fisioterapia. Hoje nós trazemos aqui o Lucas Melo, que é o nosso fisioterapeuta do Enaga, e nós vamos falar um pouco sobre todos esses assuntos que envolvem o TEA. Oi, Lucas, tudo bom? Tudo bem, bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente para esse novo episódio, né, do nosso podcast. E então, Lucas, para a gente começar, você podia dizer para a gente o que é que ele proporcionou esse interesse em trabalhar com pessoas e em especial aqui no Instituto com Crianças com TEA? Primeiramente, bom dia a vocês novamente, bom dia a todo mundo. Como eles falaram, meu nome é Lucas Melo, né? Eu sou fisioterapeuta aqui do Instituto GA, participo aqui também do ENAGA, né? Que é o nosso centro aqui para justamente a gente estar tratando multidisciplinarmente, essa palavra é muito importante, para a gente estar tratando essas crianças que chegam aqui com essas formas neuroatípicas, né? E o que me motivou para estar aqui é uma área muito nova na fisioterapia ainda. Fisioterapia em si é uma profissão nova, mas o TEA, a fisioterapia no TEA é algo mais novo ainda. E assim, eu amo as crianças que eu trabalho. De verdade, eu vejo muitas lutas delas e me identifico muito com a luta delas, principalmente com as mães delas, né? E quando o seu Luiz lançou para mim o desafio, que realmente é um desafio, sair da caixinha mesmo e sair da zona de conforto. Eu pensei no que eu poderia trazer para elas, né? No geral, no que eu vou fazer na minha vida, eu penso muito no que eu posso levar para as pessoas, de verdade. E é porque assim, acho que tudo tem um propósito, de verdade, e eu creio que a gente tem que entender o que a gente vai levar para as pessoas, o que a gente pode proporcionar para elas. E a partir do momento que eu entrei aqui e tive uma experiência muito boa, assim, de proporcionar de fato positividade para essas pessoas e resultados até mais imediatos do que eu esperava, essas coisas foram reforçadores para mim, para a gente integrar na conversa aqui, foram reforçadores para mim, para que eu continuasse no trabalho aqui no Instituto e desse segmento. Sim. Para a gente começar assim mesmo, você poderia falar para a gente onde se aplica a fisioterapia em pessoas com TEA? Desculpa, eu tô meio gripadinho Não tem aqui. problema. Mas vamos lá. A fisioterapia, no geral, vou falar no geral e a gente vai chegando no nicho do TEA, beleza? A fisioterapia no geral, a gente trata com movimento. O nosso remédio, o nosso dipirona, é o movimento. Seja para a pessoa que tem dor, seja para a pessoa que não consegue fazer determinado movimento, seja para a pessoa que tem um desequilíbrio corporal, em vários aspectos da fisioterapia. A gente se baseia muito no movimento. E aí, quando a gente fala movimento, a gente tem que ramificar algumas coisas. Movimento, a gente tem o cérebro no nosso corpo, a gente tem todo o sistema nervoso do nosso corpo, tem nosso sistema osteomuscular. E a gente tem comandos estabelecidos pelo cérebro, quando você vai fazer uma atividade elaborada e que você traça aquilo dali, você planeja, né? E o nosso sistema osteomuscular ele vai executar aquilo ali que o cérebro está pedindo de acordo com a sua funcionalidade e a sua capacidade. Trazendo para as crianças atípicas, principalmente com TEA, né? Geralmente a desorganização delas atrapalham no movimento, em movimentos básicos, e não só movimento, mas quando eu falo movimento, eu falo os movimentos integrados, principalmente, que são as ações. Por exemplo, o agachamento. O agachamento é uma coisa básica para a nossa vida e que todo mundo precisa. Mas para você agachar, tem que ter algo planejado ali, né?
tem que ter algo também cognitivo e de propriocepção, porque você, para agachar para sentar aqui, eu tenho que entender até onde a cadeira está perto do meu bumbum e qual a velocidade que eu tenho que chegar lá para não bater muito forte na cadeira, e a mesa aqui eu tenho que pegar, desculpa, eu tenho que pegar aqui na mesa direitinho. Então tudo isso exige muita propriocepção. Propriocepção, para a gente resumir bastante, é como a gente consegue se ver de acordo com os ambientes, de acordo com o ambiente que a gente está. Como eu consigo entender que esse copo está a essa distância de mim, daqui da minha cabeça, e da minha mão ele está a essa distância, e que eu só posso vir até aqui, que se eu for até lá eu bato nesse copo. Tudo isso é bastante complexo dentro do nosso cérebro, e por isso que tem tanta dificuldade. E quando a gente entra na fisioterapia para essas crianças com esse transtorno, né, elas vão acabar tendo prejuízo social também por não conseguir, por exemplo, se uma criança não consegue agachar, como é que ela vai sentar na bacia para poder fazer a necessidade dela lá? Como é que ela vai sentar sozinha? Como é que ela vai pegar uma coisa no chão? Em diversas áreas. Correr, andar. A corrida nada mais é do que saltos e agachamentos consecutivos. Mini saltos e mini agachamentos consecutivos. E a corrida é mais complexa ainda, o agachar para pegar uma coisa é mais complexo ainda. Por isso, quando a gente, na fisioterapia, vai intervir com a criança com TEA, assim como em algumas outras áreas, mas no TEA mais ainda, a gente vai repartindo essas atividades e vai progredindo ela. Por exemplo, ela não consegue agachar ainda, mas eu sei que para eu agachar, eu preciso que o meu tornozelo, meu joelho seja capaz de ir para frente, fazer uma dorsiflexão em cadeia fechada. E se eu ganhar a dorsiflexão em cadeia fechada com a criança, mesmo que ela não agachou ainda, mas só colocou o joelho para frente e ganhou amplitude total, eu já estou fazendo um micro movimento que vai ajudar para a gente juntar, e aí eu faço a posição de sentar com ela depois, que a gente vai juntando para poder chegar no algo maior, no todo, né? E o grande desafio também é que, por exemplo, chega um paciente para mim no consultório que não consegue agachar porque está com dor na coluna, ou no joelho, ou no pé, onde for, ou no quadril, onde for. Ok, eu vou estar fazendo um tratamento nessa pessoa, ela vai chegar na primeira sessão, eu já vou estar conseguindo fazer algo que eu queira, ok? Ela vai me compreender, vai me obedecer, e a gente vai começar a ser direcionado para poder melhorar esse aspecto que ela precisa. E aí, quando a criança com TEA ou algum outro transtorno chega para mim, eu não consigo de cara fazer assim, executa isso para mim. É muito difícil que isso aconteça. E aí, quando ela chegar para mim, eu tenho primeiro a minha avaliação, além de cinética, funcional e neurológica, eu tenho que compreender quais aspectos comportamentais dessa criança e, né, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, eu tenho que organizar elas, compreender como que eu vou fazer para ela entender essa atividade, se ela é verbal, se ela não é verbal, qual o nível cognitivo dela de entendimento, qual a memorização que ela tem, se ela tem outras comorbidades associadas, TDAH, por exemplo, o TOD dificulta muito para fazer uma atividade com a criança, qualquer atividade que você queira fazer com ela, e você tem que saber lidar. E dentro disso, depois que eu fizer todo esse processo, que eu vou talvez conseguir alguma coisa de movimento, porque aí a gente entra como terapeuta, na verdade. Todos nós, existe uma equipe muito grande, multidisciplinar, né? E todos nós, independente, nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta, um médico lá, o neuro, qualquer um, eles têm que ser, antes de exercer sua profissão, tem que ser um terapeuta, entender sobre o TEA, entender sobre o TDAH, sobre o TOD, para poder, primeiro, organizar essa criança o mínimo possível para começar a intervir dentro da sua área. Esse é o aspecto que a gente tem para dar uma resumida boa. É muito interessante. Sim, sim. Muito bom, muito interessante, né, Lucas? No ENAGA,
né, nos atendimentos, tem alguma forma específica de que você trabalha assim com as crianças junto com a fisioterapia para melhorar o movimento delas? Como é que Tá, funciona? pronto. É igual eu falei para ti sobre os micromovimentos, né? Então, a gente traça objetivo para a criança e, como em toda a área da fisioterapia, tem os objetivos gerais, objetivos específicos, tem objetivos a curto prazo e tem objetivo a longo prazo, né? Não adianta eu querer que minha criança, ela, na primeira sessão ou na terceira sessão, né, comece a consiga pular sozinha e agachar bem direito. Não vai. A gente tem que estar bem alinhado, inclusive para alinhar com os pais as expectativas, né? Para que isso também não prejudique os pais e até não me frustre. Eu tenho que estar bem ciente do que eu consigo fazer e o que pode ser feito minimamente, pelo menos, e potencializar para a gente chegar lá em cima, no máximo de cada etapa que a gente vai fazer. Então, uma criança que consegue me compreender, e eu trabalho também não só com criança que tem algum aspecto neuroatípico, que tem alguma consequência motora, mas também trabalha psicomotricidade com comportamental. Por exemplo, na criança comportamental, a gente faz muito a questão, quando tem TOD, muitas das crianças têm TOD, de sempre mandar uma capacidade pós-birra. Trabalho muito com demanda pós-birra. Então, a criança fez birra lá. Eu passo a demanda para ela e aí em cima, cinético funcional, para ela ir desenvolvendo esse aspecto que eu quero que ela precisa desenvolver e que eu tenho como objetivo. E depois dessa demanda cinético funcional, que eu dou o reforçador para ela, ou a recompensa dela, ou o que ela estava querendo. Para que não reforce essa birra e para que esse TOD não seja potencializado por mim, a não, que teria feito o contrário do que algo benéfico, né? Por isso que é importante compreender primeiro o contexto da criança, o contexto do TEA, o contexto do TOD e TDAH, para a gente poder aplicar nossa terapia dentro disso. Uma criança que tem um controle motor, como tem crianças aqui que têm o controle motor, por exemplo, qual o mais comum das crianças que têm um déficit motor? É o baixo controle de tronco. Eu trabalho muito controle de tronco, muito, muito, muito. Controle de tronco cervical também. Porque os pais são extremamente preocupados com a parte inferior, né? Que o filho seja extremamente apto inferiormente. Só que o nosso centro de massa do nosso corpo tá tudo converge ali para o meio, né? E essa parte do core e a parte superior é muito importante, porque eu preciso primeiro estar estável superiormente para poder construir algo lá embaixo, entendeu? E não quer dizer que a gente abandona os membros inferiores. A gente trabalha os membros inferiores, só que com um objetivo secundário do que o membro superior. Se a minha criança não tem controle de tronco, não faz sentido colocar ela em pé. Não faz nenhum sentido. Ou até ficar colocando ela de joelho, acocorada, porque ela não tem controle de tronco. Não tem, se eu não tenho controle de tronco, eu não tenho estabilidade nenhuma. Vai ser até perigoso para a filha ficar em pé. Porque ela vai cair, obviamente. Se ela não tem controle de tronco, ela vai cair. Se ela não tem força no braço, é muito mais proveitoso a gente dar uma prioridade, não é esquecer o membro inferior, mas a gente dá uma prioridade para a parte escapular, para a parte dos braços, do ombro e a parte apendicular também e axial, para a gente ter esse controle. E aí, a partir do momento que a gente construiu o controle em cima, aí a gente vai trabalhando embaixo também. Aí a gente vai dando um foco maior, porque para a gente ter esse processo bem alinhado, e é importante não deixar se levar muito assim. É claro que a gente tem que suprir as expectativas dos pais, mas de acordo com o que é correto no tratamento. Não é só porque a mãe tá louca para ver o filho É saber andando, respeitar que existe uma evolução e que pode existe demorar evolução. e tem que ser aos poucos mesmo. E assim, eu compreendo muito os pais, eu sei que é extremamente difícil. Eu me coloco muito, tenho muita empatia pelos pais. Coloco muito no lugar dele porque realmente deve ser muito difícil. Eu também não sei como é, eu não tenho filho com TEA.
Não sei como é a experiência, mas eu pelo menos imagino e tento me colocar no lugar deles de como deve ser difícil, deve ser confuso. E muitos pais que chegam muito confusos. E Sim. por isso eu sempre respeito o que eles falam para mim, enquanto não é algo que está de acordo com o que o filho dele ou a filha dele precisa para evoluir, eu paro para explicar com todo carinho ali para poder ele compreender realmente que não é algo que a gente quer prejudicar o filho dele, mas é algo que vai melhorar. Até bom, porque Sim, ela compreendendo que aquilo ali é o melhor pro filho dela e que realmente precisa, pro filho para filha, e precisa que seja daquela forma, vai me ajudar até nas tarefinhas de casa que eu passo pelos pais. Então, Sim. tanto como comportamental, principalmente comportamental, e também muito do motor, porque a gente trabalha mais com comportamental também, mas muito do motor eu passo para os pais, ó, a gente está fazendo tal coisa, trabalha essa coisa, determinada coisa que a gente fez em casa, porque é muito importante a criança aqui, ela passa 40 minutos na terapia, ela tem várias terapias, mas sem sombra de dúvidas a maior carga horária que ela tem é em casa. Então, por isso que todos os profissionais aqui, a gente sempre passa uma tarefinha de casa para os pais, aconselha, tanto comportamental e na minha parte cinético funcional também, para que eles deem continuidade nesse tratamento, seja algo progressivo. Porque a criança não, nós seres humanos aprendemos tanto por associação, raciocínio, mas também pelas experiências que a gente tem. O nosso corpo, a gente é adaptativo. Então, o nosso corpo ele vai se moldando de acordo com as experiências que nós temos. E isso é muito importante para a criança. Então, não precisa. A criança não é verbal, a criança não, até não troca olhares, não gosta de conversar comigo. Aí eu tenho que me comunicar com ela através das demandas que eu passo para ela, através dos comandos, e não só comandos, mas atitudes que eu tenho. Sim. E isso vai falar muito para ela, muito, a comunicar muito com linguagem ela. A corporal, linguagem inclusive, né? corporal, a decisão de ser A ou B, se for A, ela vai entender de uma forma e ela vai levar isso para a vida dela. Se for B, a minha decisão, o meu direcionamento, ela vai entender de outra forma para a vida dela. Isso vai construindo e lapidando ela. Sim. Sim, sim. Você poderia compartilhar com a gente algum momento vivido aqui que lhe marcou, tanto no Instituto como no Inaga? Você poderia falar pra gente um Sim, pouco? é o, a emoção vem várias vezes durante a terapia. Hoje eu também tive terapia que eu fiquei muito feliz, assim, é porque a gente fica muito feliz, cara, porque a gente é como se a conquista dele fosse nossa. Sim. E, assim, quando eu tive muito, no começo, teve uma parte que me marcou, que eu tive muito feedback positivo dos pais, né? Que a criança muitas vezes não consegue se comunicar pra gente, mas tem um cara ou uma mulher que tá ali lutando diariamente pra, por aquela criança. E quando essa mãe ou esse pai, não vou nem entrar em detalhes, fala pra gente que, pô, você é um anjo na vida do meu filho, você faz a diferença na vida do meu filho e tá nos ajudando muito, assim, aconteceu isso no começo, e graças a Deus eu tenho muito feedback positivo até hoje, mas no começo ela teve uma mãe que falou pra mim que eu era um anjo na vida do filho dela, e tipo, isso é Não paga, né? É uma bizarro coisa de assim. bom, isso é bizarro de bom, e é impossível você não ficar feliz, assim, emocionado, que você está transformando uma vida, né? Sim. E Sim. o terra que não tem essa atenção toda, hoje em dia está melhorando a atenção. E você ser uma pessoa que dá atenção a essas pessoas, né? E faz a diferença na vida delas. Não, eu não vou fazer um milagre aqui de tornar ela uma pessoa típica e que passe de uma hora para outra em uma semana ter atitudes totalmente diferentes, mas aquele pouquinho de cada vez faz muita diferença. E se você pegar crianças que estão aqui com a gente desde o começo, lá desde março, as crianças que estão desde o começo e hoje fazem o que? Abril, maio, junho, julho, Quatro né? meses, 4 meses. 4 meses.
em 4 meses o que essas crianças eram, assim, e o que elas se tornaram e estão se tornando ainda, não tem preço, literalmente não tem preço. E é algo que, assim, ninguém vai roubar isso de mim. Nunca vão roubar isso de mim, tudo que eu construí com elas e levei para a vida delas e para os familiares delas também. É muito, muito, muito massa mesmo. É incrível. Sim. É inspirador, né? A gente vê, inclusive, como você fala, o seu amor, sua paixão, né? Por esse trabalho, né? Com as crianças com TEA. Os profissionais todos do ENAG, Sim. inclusive, né? Trabalham dessa forma. É. E pegando esse gancho aí, né? Dos pais que você falou com as famílias, cuidadores, o que é que você passa para eles? O que é que você gostaria de dizer, né? Aconselhar essas pessoas, né? Esses cuidadores, os pais, as mães, as pessoas que cuidam dessas crianças? Qual direcionamento, né? Mensagem, Orientação você daria ou dá, né? Para essas crianças, para esses pais tratarem em casa, né? Com essas crianças? Sim. Tu fala sobre uma mensagem mais assim, sobre a criança no geral ou dela fazer em casa, assim? Dela fazer Dela em casa, fazer em né? O que é casa. que os pais eles Tá. conseguem Contribuir fazer? na terapia, não é? Uma coisa muito importante, no geral, assim, vou falar no geral porque eu não conheço os Sim. pais que vão me ver aqui. Sim, sim. Até mesmo porque a gente entende que cada criança é uma criança, Exato. cada pessoa é uma pessoa, ela vai Perfeito. mudar de acordo com o objetivo dela, com o que é que ela necessita naquele momento, né? Perfeito. Mas algo que é bem geral e que vai se aplicar a todas é um aspecto que eu vejo muito. Eu vejo que essas crianças têm algumas capacidades que são tomadas pelos pais. Por exemplo, tirar o sapato, tirar a percata. É claro, tem muitas crianças que não conseguem tirar o sapato e tirar a percata. Seja por birra, seja por dificuldade funcional, seja por dificuldade de cognição, de ter um raciocínio de que precisa puxar para poder tirar, ok. Mas muitas crianças têm a capacidade de tirar uma percata, principalmente, tirar um sapato e são tolhidas de fazer isso pelos pais. Porque na mente do pai, e não é algo, não estou demonizando os pais, é óbvio que não. É algo instintivo, ele vai lá, vou ajudar meu filho porque vai tirar mais calma. Essa da percata é só um exemplo, mas tudo que você for fazer para o seu filho, dá uma analisada nele antes, mesmo que não tenha um aspecto técnico, um aspecto, né, todas as questões refinadas, mas dá uma olhada antes para ver se ele realmente não é capaz de fazer isso. Porque você pode estar tirando o estímulo do seu filho, algo que ele poderia estar trabalhando, um tipo de coordenação, por superproteção. E mais uma vez, Sim. não é demonizando os pais. Se você faz isso, e se você mudar isso, deixa até nos comentários, né? Pra gente engajar aqui, deixa nos comentários, olha, meu filho, ele não fazia isso daqui, e aí eu fui deixar ele fazer, e eu vi que ele consegue. Pode colocar nos comentários se vocês conseguirem algo do tipo. Porque realmente é muito importante a gente deixar, pelo menos o que eles têm ali, a gente pegar o máximo que eles têm ali, para poder deixar que eles executem. Deixar Porque ele o que crescer eles e desenvolver, né? tiverem ali consolidado, vai ser muito importante. E quanto mais ele fizer e consolidar, mas a gente vai ser muito melhor para passar para outra etapa, entendeu? É como eu falei do tronco e do inferior. A gente tem que montar uma base para poder ir para outra etapa. Não consigo passar dessa etapa e pular para cá, porque vai ficar mal feito esse caminho aqui. É fundamental, né? Passar por uma Sim, fase sim. para depois ir para outra. Ter o alicerce numa fase para poder ir para outra, porque essa fase aqui interage com essa, por isso que tem os processos Seria o caminho direitinhos. correto, seria o caminho certinho, Acho né? que Sem querer pular nada. Sem querer pular nada. Eu acho que no geral é isso, para os pais fazerem em casa, eu acho que é isso, no geral. Tá Com certo. base em sua experiência, quais são os principais desafios enfrentados por você, assim, no trabalho como fisioterapeuta, Uhum. com essas crianças com TEA? Ou até mesmo com os pais também. Que alguns pais gostam de intervir em tal coisa, Sim.
ou a criança talvez tenha TOD e não queira fazer. Sim. Poderia falar um pouco pra gente sobre? Cara, eu abordei isso no começo, mas eu vou abordar com mais detalhes agora. A grande dificuldade de quando você tem um paciente no consultório e quando você tem um paciente típico, um paciente atípico, é porque antes de dar fisioterapia você tem a parte do terapeuta e toda sessão você vai ter que fazer a parte do terapeuta para começar a ser o fisioterapeuta intervindo naquela criança, entendeu? Então, toda sessão eu tenho que controlar o TOD da minha criança, toda sessão eu tenho que intervir, mas também não só intervir, o TDAH para minha criança compreender o que está sendo passado para ela e fazer, se concentrar naquela minha atividade e não ficar simplesmente correndo ou rindo muito ou muito triste ou muito algo, né? Ou a minha criança estereotipando dentro da sala. Eu preciso primeiro organizar essa criança. O meu maior desafio com as crianças é primeiro organizar elas para poder passar para a fisioterapia. E quando eu falo organizar, eu tenho 40 minutos de terapia. Então, quando eu falo organizar, pronto, eu falei para organizar, passou alguns segundos aqui, eu falei outra coisa, mas não é, né, segundos, né? A gente tem todo o processo ali e a gente tem que se controlar para poder respeitar o tempo que ela vai fazer isso, e ao mesmo tempo tentando intervir para ter o menor tempo possível, para sobrar tempo para fisioterapia, para a gente fazer lá. E a gente sabe que nem sempre é possível. Por exemplo, teve uma criança aqui que eu tive que ter 2 sessões sem ela entrar na minha sala. Ela passou 2 sessões. Na terceira só que ela conseguiu entrar na minha sala. Caramba. Assim, e a gente levou ela para o ambiente externo e não conseguiu. Levou para a quadra e não conseguiu. Passando E pelo aquele período de a adaptação, de adaptação, conhecimento, né? conhecimento do local, do profissional. E aí tem crianças que realmente demoram para poder engrenar ali, para chegar. E a gente tem que fatiar mais ainda esses ganhos, né? A gente vai fatiando os ganhos mais ainda, porque a gente não tem que ficar frustrado porque a criança não entrou na minha sala e beleza, pô, caramba, desesperei porque ela não vai ter o tratamento hoje. Você também sabe. O tratamento dela já começou ali já, a partir do Sim. momento que eu estou intervindo ali no comportamento dela, para que ela, lançando estratégias de recompensa e de demais estratégias para poder ela entrar na minha sala, alguma coisa ela levou dali, dessa intervenção. E aí na terceira sessão, a gente só conseguiu ficar 20 minutos na sala. E aí ela desorganizou completamente. E a mãe também, assim, mais uma vez, eu compreendo muito o que os pais passam. Mas a mãe desorganizava mais do que a filha, na verdade. A mãe desorganizava a filha. Havia um desespero total da mãe quando a filha tinha qualquer coisa que não fosse típica assim. E é claro, a mãe nunca tinha ido para nenhum instituto, nenhum local que fizesse o tratamento com a filha dela, então ela não estava acostumada com isso. E a gente vai explicando direitinho, devagarzinho, a gente vai vendo até a evolução das mães, no compreender, no passar pela fase do luto e compreender o que é que o filho dela tem e as necessidades do filho dela. E aí a gente conseguiu agora fazer a sessão inteira com ela lá na sala, tá? E a gente vai ganhando e vai ficando feliz com os pequenos ganhos. É ficar feliz todos os dias com os pequenos ganhos. Sim. E não se conformar com a limitação cognitiva, motora, seja o que for delas. Sim. Ter aquela ciência de que você tem um progresso, que mesmo ele sendo devagar, ele vai progredir, aquela criança ela vai conseguir chegar naquele objetivo. Inclusive, falando já dessa questão das mães, né? É bom a gente até lembrar e convidar vocês que estão assistindo também, né? Os pais, inclusive, as mães, os cuidadores, que toda quinta-feira aqui no Instituto, aqui no Enaga, a gente tem uma conversa com os pais, né? Com as mães, com os cuidadores, justamente para isso, para a gente trazer eles para perto, para eles entenderem o que é que está acontecendo, eles também desabafarem, vocês virem, interagirem com a gente tem
a nossa assistente social, tem a psicóloga nas reuniões também. Então a gente ter essa troca, esse convívio, né? Ter essa aproximação, criar esse vínculo, né, uns com os outros. É muito importante, Rafa. Esse vínculo com os pais. Porque eles viram terapeutas também. Criar uma rede de apoio, né? Criar uma rede de apoio, porque eles também são terapeutas. Sim. Eles estão ali todos os dias com os filhos deles. E ele pode ser algo que vai beneficiar o seu filho diariamente. Né? Fazer até a intervenção no comportamento do seu filho. Uhum. Principalmente quanto ao TOD, né? Para não reforçar o TOD do meu filho. Então, se eu me desespero quando a criança grita e esperneia, se eu mostro a ele que aquilo ali está me afetando, ele vai me opositar várias vezes. Você vai estar reforçando Vai tá aquele reforçando. comportamento E aí nele, eu dou o que ele queria, o objetivo dele com aquela estereotipia do Todd foi atingido. Cara, eu vou estar reforçando. Em vez de eu reforçar o comportamento bom dele, eu vou reforçar o transtorno do opositor desafiador dele. Uhum. Então, os pais são fundamentais nisso. E eles são fundamentais dentro do tratamento. São tão fundamentais que aqui a gente se preocupa com o estado deles. Sim, porque com isso certeza. é muito difícil. Repetindo mais uma vez, é muito difícil ser pai de criança com TEA e com as demais comorbidades. É muito complexo. E os pais têm que parar para compreender como é a vida deles agora, baseada na criança. Uhum. E até mesmo também perceber onde tem que se aplicar a terapia feita em casa. Para só assim, quando chegar aqui, essa criança já também apresentar uma melhora, porque de casa ela já estava também fazendo essa terapia. É saber que está em constante terapia, tanto no ENAGA, ou em qualquer outra instituição, como também em casa. E assim, aos poucos, né, conseguindo a tão sonhada evolução. Sim. É muito sobre isso, porque como eu falei, a gente vai gerando, os pais vão gerando, fomentando, né? É como se fosse forjando algo neles. E pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a gente se preocupa tanto com os pais. Eu sempre dou feedback. Acabou a sessão, eu tiro ali meus 2 minutinhos para conversar com o pai. Olha, tá assim, 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 melhorou nisso, não melhorou ainda, ou tá dessa forma, continua com isso, ou agora faz isso. E não, óbvio que eu não vou passar uma atividade complexa para os pais, porque ele tem vida também, assim, de trabalho, deve ter algo de trabalho, pode ir para a igreja, ou ter alguma outra atividade, e ele não vai ser um terapeuta, pelo menos a maioria, né? Tem alguns que até se dedicam para isso. Tem uma mãe aqui que é incrível. Todos os pais são incríveis, mas por essa mãe ter um convívio com o TEA há 12 anos, acho que ela vai fazer 13, que é Dijane. Dijane os filhos dela têm um desenvolvimento muito grande, mas ela está há 12 anos nessa batida, então ela é terapeuta mesmo. Dijane, ela é terapeuta, e assim, das boas. Eu quando vou fazer aqui a aula em grupo, ela fica com minha monitora aqui. Ela é minha monitora, bota a camisa de nada lá, vamos fazer aqui, a monitora me ajuda pra caramba, porque ela já ficou 12 anos reforçando tanto e forjando tanto os filhos delas, que ela aprendeu a fazer, e ela estudou sobre isso. Muitos pais estudam sobre o transtorno para entender melhor o que é que o seu filho está passando, né? De suma importância você também entrar de cabeça para poder entender o que é e só então começar a buscar as melhores terapias para eles. Graças a Deus tem um relacionamento muito bom com os pais, com os avós, assim, é muito massa, porque eles trazem muito feedback pra gente também. E a gente tenta sempre acolher, né, eles, corrigir quando preciso, e óbvio, com amor e empatia, né? Até eu, como cristão, não deveria fazer nada além disso, mas também quem não é cristão, por favor, gente, com amor e empatia, e façam isso se colocando no lugar deles, porque é extremamente difícil. Ratificando mais uma vez, é extremamente difícil. Não sei como porque nunca tive no lugar deles, mas eu só de imaginar penso que é extremamente difícil. Todo mundo você tem inclusive esse convívio diário, né? Então você tem esse cuidado, essa ideia. E Lucas, a gente falou um pouquinho desses desafios, né? De como como lidar com eles. E os benefícios, né? O que é que efetivamente eu posso dizer
que aquela pessoa, aquela criança, ela tá se beneficiando, o que é que tá acontecendo com ela, o que é que eu posso olhar e ver, eita, ela teve uma evolução naquilo ali, o que é que a gente pode trazer nesse sentido? Na semana passada eu me emocionei assim muito. Uma dessas crianças que estão aqui há 4 meses desde o começo, ela não, ela tinha o TDAH alto, tanto para hiperatividade quanto o déficit de atenção. E ela tinha estereotipia e tem TOD também, estereotipava estereotipia do TEA, e o mundo ao redor dela praticamente não existia quando ela chegava aqui. Era muito difícil de fazer qualquer trabalho com ela. Mais uma vez repetindo, a parte comportamental impedindo que eu faça, não tem como fazer uma demanda minha da fisioterapia, ou muitas vezes até eu tocar nela, o TOD já vai para frente nas crianças que têm mais dificuldade. E a semana passada, nessa criança não conseguia nem segurar algo nas mãos, tanto de comando assim, para segurar na mão, tanto de força, de coordenação, de motricidade fina, para agarrar um objeto e consciência corporal, propriocepção profunda. Ela conseguiu agarrar uma bola assim gigantesca assim, ela conseguiu agarrar uma bola que eu joguei para ela. Claro, depois de toda a etapa de trabalho, aqui é bem resumido, porque se a gente vai em termo técnico vai ficar bem chato aqui o podcast, então só para ilustrar onde a gente chegou, ela segurou a bola assim, eu joguei ela com mais de 1 metro assim, eu joguei a bola bem grandona verde que a gente tem lá embaixo, joguei a bola para ela, e aí ela segurou, ela obedeceu o meu comando de segurar e não bater, porque a criança tem muita. Todas as crianças que têm TDAH, assim, a maioria das vezes, ela começa a bater no chão, assim, desorganizadamente, assim, e sem nenhum propósito, e bate e a bola vai pra lá e pronto. Não tem uma demanda organizada. E aí ela obedeceu ao meu comando de segurar. E depois a gente soltou a bola, e ela virou de costa para a parede, já para poder desorganizar novamente e perder o rumo da terapia. E desfocar de mim e começar a ficar naquela vibe que elas ficam estereotipadas, olhando para um lado, olhando para o outro, e vai sem estar centrado na terapia. E aí eu falei, fulano, bate aqui. E ele tava de costa, tava virado para outro lado, para a parede, ele tinha virado de costa. Falei, fulano, bate aqui. E aí, tipo, nesses meses, no começo, ele nem olhava para ninguém, não conseguia olhar nos olhos. Hoje ele já olha nos olhos por bastante segundos, dá sorriso. E você vê hoje expressão nos olhos dele, né? De fato, expressão nos olhos dele. E ela virou para mim, ele virou para mim, e eu não tinha, né? Não fiz assim, bate aqui, não. Falei, fulano, bate aqui. E aí ele virou, ele levantou a mão, e aí eu que depois levantei a mão depois e bati. Que ele entendeu o comando. E eu fiquei muito feliz, cara. Muito feliz. Porque, cara, a gente acompanha o dia a dia aqui dos pais e da criança também. E ver que transforma comportamentos também a nossa terapia. E claro que não sou eu, fisioterapeuta, mas a multidisciplinaridade. Isso é um exemplo comportamental, mas nós temos exemplo também motor, né? Que a gente da fisioterapia trabalha essa questão motora, como eu já falei, coordenação, percepção. E aí o, temos um paciente aqui que ele tem espasticidade hipertônica no membro inferior, na cadeia posterior, no membro inferior, tá vendo? O termo técnico vai ficando sonolento. Aí, e ele não chegou aqui sem nenhum controle de tronco, assim. Zero controle de tronco. E tinha discinesia escapular, que é escapular meio que lado, diferente também uma da outra. E não tinha força. Era força zero, assim. Zero nos braços. Acho que vocês até recuperam muito, né? Sei Sim, quem é. Você sabe quem é. Já acerta. Vocês recuperam muito. E a cabeça dele não conseguia estender a cabeça para cima. E pô, o, o que ele tá hoje é algo bizarro de bom, assim. Para os 4 meses que ele passou aqui,
Ele hoje já tem controle de tronco, ele consegue pegar um objeto longe do corpo dele, a gente consegue desviar esse centro de massa, descontrolar esse centro de massa para ele se adaptar. Ele já consegue pegar o objeto na mão, já consegue levar o objeto acima da cabeça, esticar sozinho, sem ajuda nenhuma, entregar um objeto para você, pegar uma bola. E a gente agora está numa fase de controle porque de habilidade, né? A gente está gerando estabilidade, ainda falta um pouco de estabilidade na cervical dele, no pescoço aqui. Quando a gente bota uma demanda mais forte, a cervical não aguenta muito ainda, e que também é o progresso. Não aguentava nada, aguenta pouco agora, vai aguentar muito depois. Sim. Não aguenta muito ainda, e a gente está consolidando a estabilidade da cervical. E quanto ao tronco, a gente já tem uma instabilidade no tronco, e estamos fazendo agora algo de habilidade sobre estabilidade. Tu estava acompanhando lá, né? Sim. A habilidade sobre a estabilidade. O que é que eu vou fazer a partir disso, a partir dessa estabilidade, né? E a gente está lapidando bastante a parte superior. Vai chegar num momento muito bom na parte superior. E a gente vai focar muito na parte inferior também, que ele precisa, né? Além de ter, agora ele consegue ficar sentado, ele consegue pegar o que está ao redor dele, consegue pegar aqui atrás. A gente melhorou muita coisa da vida dele, da interação social dele, da independência. Isso, a fisioterapia gera qualidade de vida e independência, o maior grau de independência possível. E hoje ele está bastante independente para fazer coisas que ele não fazia. Vocês acompanharam desde o começo. Sim. Tem muitas coisas que ele não fazia que hoje ele faz, assim, é incrível, incrível mesmo. E a gente vai evoluindo para que ele esteja cada dia melhor, né? A gente está investigando a questão, a patologia neural que ele tem. A gente fez a tomografia, eu fiz o encaminhamento, dei o encaminhamento para fazer a tomografia, e aí a mãe dele conseguiu, ele foi fazer a tomografia, não acusou nenhuma lesão a nível do sistema nervoso central, e aí eu tô fazendo um encaminhamento para poder ela fazer agora o exame da coluna, né, para a gente identificar se tem algo na coluna a nível periférico do sistema nervoso que esteja afetando, porque a gente precisa achar o componente que está ali, se tem algo realmente estrutural que está prejudicando esse desenvolvimento dele. Sim, para trabalhar em cima, né? E para resumir, é porque a gente vai abordando várias coisas aqui, Sim, massa, a gente sim, vai sim, conversando, sim. mas para resumir, a gente trabalha justamente isso, os benefícios que a gente tem. Eu, antes de tudo, sou terapeuta, então a gente tem um benefício comportamental, e eu Sim. trabalho muito a psicomotricidade também aqui. Então, na psicomotricidade, às vezes, o paciente não tem nenhum déficit motor, assim, gritante, gritante. Mas a gente organiza a parte motora dele, lapida isso, e usa da psicomotricidade para poder estar intervindo no comportamento dessa criança, entendeu? Sim. Tanto de interação, é bem entendível essa parte da psicomotricidade. É uma forma de alterar o comportamento dele, é a psicomotricidade. E a fisioterapia em si, que eu parto além do comportamento, para resolução de déficits motores, de coordenação, proprioceptiva, etc. A fisioterapia em si, ela trata justamente essas questões. Ela traz a melhora da coordenação, o ganho de força, o ganho de estabilidade, o ganho de uma mobilidade melhor. Tudo isso, e sempre na fisioterapia, o fisioterapeuta moderno, primeiro, ele se preocupa muito com o tronco, e em segundo lugar, ele tem muita preocupação com a funcionalidade. Eu não quero que minha criança agache por agachar. Não quero Sim. que ela seja. Ela não está na academia, ela não foi para a academia fazer hobby. Ela tem que agachar porque ela precisa ir no banheiro para fazer necessidade para agachar e sentar na bacia. Ela precisa sentar numa cadeira. Ela precisa pegar um no chão. Então, eu quero que minha criança levante o braço. Por que eu quero que minha criança levante o braço? E trabalhar dentro da funcionalidade e da especificidade do que ela precisa, né? Dentro das áreas da fisioterapia, trabalho muito com a fisioterapia esportiva também, a gente sempre tenta ser bastante específico. A gente fala do gesto esportivo, e quando é a fisioterapia de consultório ali, com seja qual público for, e também, agora falando
focando no TEA, a gente vai dentro da funcionalidade do que aquela criança precisa para ter uma melhor qualidade de vida, uma independência, e dentro disso a gente vai trabalhando. Sim, sim. É, vamos falar agora um pouco sobre a educação escolar. Onde que a fisioterapia se faz presente para mostrar significado, para mostrar o processo, como é que eu posso falar? Ajuda ele aí. Vamos lá, vou reformular. A fisioterapia está presente em tudo. Certo. Mas onde você olha assim e fala, nossa, está presente aqui também na área escolar. Você ajuda a questão da criança na Entendi. inclusão escolar. Entendi. Beleza. Eu Como é compreendi. que, como é que a fisioterapia ela pode auxiliar nessa Auxiliar, questão educacional sim, da sim, criança, sim. né? Partindo também da questão motora, não é? Aí a gente vai dividir sempre, como eu estou dividindo desde o começo. Tem a questão comportamental e tem a questão motora. A intervenção comportamental é super importante. A gente já, por exemplo, uma criança que tem um TOD muito severo, ela não vai conseguir ter o convívio muito legal com as crianças, com as outras crianças, e pode ter saído da escola ou a mãe ter tirado porque não tinha uma assistente terapêutica, não tinha ninguém que conseguisse lidar com a criança na escola, e aí resolveu tirar. E controlando esse comportamento, até de hiperatividade, por exemplo, até de uma criança com TEA que é mal compreendida pelas outras e é maltratada pelas outras, a gente, primeiramente, né, sempre orientando a mãe e orientando, se possível, a responsável pela escola, né, porque ela tem que adaptar a escola para aquela criança. Inclusive é muito bom a gente ter a ideia sobre palestra nas escolas, é muito bom para as outras crianças compreenderem quem são essas crianças, o porquê que elas estão assim, os outros pais também compreenderem, até professores que não têm. E quando a gente molda e melhora esse comportamento, a gente vai estar propiciando para que ela tenha o melhor convívio na escola com as outras crianças. Inclusive a gente tem a terapia em grupo aqui, uma vez mensal, e é justamente por isso, para a gente pegar tudo que a gente está fazendo dentro de sala de aula, e é claro, a gente seleciona as crianças que conseguem, né? Que conseguem fazer isso, a gente tem uma triagem para entender, porque não adianta eu colocar as crianças ali no campo e começar uma a correr, bater na grade, e a outra bater na trave, começar a rolar, ninguém fica quieto. Então a gente tem uma triagem, a gente vai lapidando dentro das salas, para poder as que estão aptas no momento chegar ali e fazer a atividade que a gente fez lá, concretizar toda a atividade que a gente fez, uniu, que a gente fez de fisioterapia, de psicologia, de nutrição, de tudo dentro daquela atividade e consolidar aquilo ali junto com outras pessoas. Então isso tem esse âmbito, esse aspecto social, né, esse aspecto de qualidade de convívio com outras pessoas. Beleza. Comportamento. Agora vamos para a parte da fisioterapia, que é a parte motora, a coordenação que a gente está sempre falando. Para uma criança pegar no lápis, ela tem que ter coordenação fina, para a criança sentar na cadeira e ficar sentada. Para uma necessidade, tem que ter o controle de tronco. Então, tudo isso vai proporcionar que a criança escreva, a fisioterapia vai proporcionar que a criança tenha controle de tronco, porque se ela tem controle de tronco é até perigoso para ela ficar numa escola, né? Se ela não consegue andar adequadamente ou fazer qualquer movimento motor de forma correta, vai ser algo que vai prejudicar para que ela tenha o convívio ali na escola. Então, a gente vai intervindo dentro disso. E, claro, mais uma vez, reforçando sobre a especificidade. E a prioridade da escola. A criança tem que ir para a escola. Então, a gente identificando que uma criança ela não está indo para a escola, por exemplo, porque não tem determinada valência em algum aspecto, trabalhar desse aspecto voltado para o âmbito da escola, do que ela precisa para que ela vá lá e estude, entendeu? É muito sobre isso. Sim, sim. Interessante. É muito bom, né, a gente ver esse trabalho, né, sendo feito, sendo realizado, essa inclusão, né, que a gente acaba vendo sendo feita. E falando, juntando, né, esse comportamental com esse físico,
A gente aqui no Enaga, a gente trabalha inclusive com multidisciplinariedade, né? Perfeito. Os profissionais, eles interagem com os outros. Exato. Eu queria que tu explicasse pra gente, falasse um pouquinho como é que vocês, né, que estão ali no convívio diariamente, né, com as crianças, verificando elas, fazendo o progresso delas na fisioterapia, na psicologia, em todas as áreas, como é que vocês se interagem, né? Como é que vocês têm esse convívio entre vocês com essa multidisciplinariedade, né? Como é que funciona? Perfeito. A gente tem essa interação tanto informalmente quanto formalmente. Vou tratar da parte informal agora. Na parte informal, ou seja, que não tem nenhuma liturgia, não tem algo programado, muitas vezes eu tenho alguma dúvida sobre a criança em outro aspecto, né? E partindo de mim, eu chamo esse profissional para dar uma conversada e entender a opinião dele sobre isso também que eu estou pensando, e principalmente quando é uma área bem específica. E muitas vezes eu pergunto no que pode melhorar essa criança, o que tua área pode melhorar nessa criança e pode contribuir juntar isso aqui. Olha, será que isso aqui, eu, com toda humildade como curioso, falo, ó, será que isso aqui é benéfico ou não? Ó, eu ouvi falar sobre isso aqui da tua área, isso aqui tem algo a ver? Porque, óbvio, eu não sei, eu não sou, Sim, por sim. exemplo, eu não sou nutricionista, não vou chegar lá e dizer, ó, faz isso aqui, óbvio que não. Mas a gente chega e diz, ó, isso aqui, eu vi isso sobre tua área. Será que isso tem a ver com algo que possa melhorar? E pelo meu raciocínio, eu compreendi que isso daqui se encaixa perfeitamente no que eu estou fazendo. Será que pode ou não? E a gente sempre tira muita dúvida um com o outro sobre as áreas da gente, porque tem que uma interagir com a outra, não literalmente isso. E formalmente a gente tem as reuniões pedagógicas, né? Que é nossa supervisora Diana, um beijo Diana, muito boa, ela é maravilhosa. Ela implementou a supervisão pedagógica, né? A gente faz na maioria das vezes online, porque a demanda de tempo, para a gente também gastar um pouco mais de tempo, ficar à vontade, né? Sim. A gente organiza bem direitinho e é ótimo. A gente começa a trocar muita experiência, ter feedbacks, ó, pro meu paciente, tal paciente melhorou nisso, nisso, nisso. Aí outra pessoa, não, perfeito nisso também. E a gente tem a parte litúrgica e protocolar de lá, que é algo específico da, da reunião pedagógica, tá? E dentro disso a gente aproveita para trocar esses feedbacks para ficar muito feliz sobre essas crianças. E dentro da reunião pedagógica a gente vai alinhando as capacidades dessa criança. Tem aquele estudo de caso, né? Estudo Olhar o que é que de caso. o que é que cada criança ela tá, o que é que cada criança, paciente, né, ele tá desenvolvendo e ver o direcionamento, né, como as terapias elas se encaixam e se interligam E se interliga. para que essa criança evolua cada vez mais. Perfeitamente. Essa é a intenção da reunião pedagógica e da multidisciplinaridade, que a gente se encaixe, mesmo que seja como time, porque hoje a medicina em si não se trata mais só do médico, né? A gente tivemos tempos lá atrás, inclusive de guerras, né? Que médico, aí chegou a enfermagem, né? Junto disso, Sim. que deu outra nuance para a área medicinal. E hoje em dia a gente tem várias áreas da medicina, né? Da saúde em si, a psicologia, a nutrição, o fisioterapeuta tirou mais esse peso de cima do médico de fazer várias coisas dentro de uma profissão só. Deixou os profissionais mais específicos, com um conhecimento mais a fundo dessa área, né? E ninguém conhece a área de ninguém como essa pessoa. E a gente vai se ajudando e tirando dúvidas e usando o máximo possível dessa outra área para que a gente possa juntar na nossa abordagem, né? Sim, sim. Pra gente encerrar, eu queria Já? que você... Quando a conversa tá boa, É, né? O tempo no instante exatamente. passa, Fazer né? igual o Vilela aqui, passar 7 horas, 4 horas. Então, você poderia falar pra gente alguma experiência em que a integração das terapias se mostrou especialmente eficaz e trouxe resultados significativos para você?
Essa criança que não tinha controle de tronco, que a gente comentou lá, não tinha força nos braços, ela também fazia a parte de nutrição, né? Vou citar só um caso da nutrição, que ela fazia parte da nutrição e, obviamente, acredito que todo mundo que imagina que a nutrição faz diferença na força, Com na certeza. musculatura, no que tem que chegar na célula de metabolismo, de todas as moléculas que precisam chegar para poder a gente ter energia no corpo para fazer determinado movimento. E é claro que tem a parte neural e a parte motora, neuromotora, mas a parte metabólica é Eles a são bem nutricionista. E isso, quando eu potencializo o tratamento dela com a parte neural, para ele poder fazer o movimento, e ela potencializa a minha parte neural, neuromotora, com a parte metabólica, tem essa união que faz dar resultado X, né? Nutrição, fisioterapia igual a esse resultado que a gente está vendo. E aí, no caso aqui, a equação é muito grande, né? Sim, Nutrição, sim. mais psicologia, mais psicopedagogia, mais a ciência social, né? Então, as ATs também são Sim, sim. fundamentais nesse processo. E a gente vai juntando o caso também do menino que eu citei aqui, que não conseguia ter esse olhar para a gente, que não tinha essa resposta. A psicologia foi extremamente importante Sim. para que ele, a psicopedagogia também, foi extremamente importante para que ele chegasse nesse resultado e foi somando com o que eu fiz e o que esses outros profissionais fizeram que chegamos no resultado que temos hoje. E eu particularmente tenho muito orgulho do trabalho que a gente faz aqui. Temos profissionais guerreiros realmente que Sim. têm amor pelo que faz. E é muito bom. Quando você tem amor pelo que faz e faz com alegria, é impossível não dar um bom resultado assim. E aquela frase, né? De alguém que a gente conhece. Se não for por amor, nada faz sentido. Se não for por amor, exatamente nada faz sentido. Exatamente. Né? Então, Lucas, eu queria agradecer, né? E assim, muito bom, muito inspirador ver como você trabalha aqui, né, com as crianças. A gente consegue sentir no que você fala, como você fala que você trabalha com carinho. E a gente sente essa energia realmente aqui, né, no Instituto, no Enaga, com todos os profissionais, com você, obviamente, muito forte isso. E eu queria só, para a gente só finalizar, que você desse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, o que é que você quer falar, suas considerações finais, né? O que é que você quer deixar assim de recado para todo mundo que está nos assistindo agora. Então, vamos lá, vamos ter que finalizar, né? É isso. Infelizmente a gente tem que finalizar. Mas foi muito bom, eu agradeço também Sim. o tempo que a gente teve aqui, um bate-papo muito legal, a abertura do Instituto, né? Agradecer ao presidente também, que sempre tem essa abertura muito legal, tem esse olhar também de amor voltado para essa área, né? E, assim, eu quero falar sobre o tanto que é importante o trabalho que a gente faz aqui e o quanto que é transformador, né? Aqui a gente não tá para ser babá de criança de forma nenhuma. Não tem vários babás aqui, não tem vários cuidadores de crianças apenas. As mães não chegam aqui para deixar sua criança numa sala e respirar 40 minutos, não. A criança entra numa sala aqui e vai ter tal dose de tal remédio que vai ter tal impacto na vida dessa criança. E os 40 minutos são de fato transformadores. E queria mandar um recado para os pais, que eu sempre falo que é muito difícil. E, assim, não desistam de estar levando seus filhos para a terapia. Não subestimem isso. Isso é muito importante para a vida dos seus filhos. Acreditem na mudança. Tracem as expectativas certinhos, claro, mas não subestimem. E acreditem que o processo ele é duro, é árduo, mas que dá certo. Se é um processo que dá certo, que vai ter uma recompensa para o seu filho a longo prazo e para a sua vida também. E não desistam.
não desista, não pare, porque vai chegar um momento que você vai ver que valeu tudo a pena. Assim como tudo na nossa vida, o processo é bem árduo, mas lá na frente a gente vê que valeu tudo a pena e faria novamente tudo de novo. Sim. Tá certo. Fechamos aqui com mais um podcast. Eu queria agradecer. Foi de suma importância ter você aqui para explicar a importância da fisioterapia no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista. Eu vejo o teu trabalho aqui, admiro bastante. Vejo que tudo que tu faz aqui é por amor. Eu vejo que as mães o tempo todo passando, sabe dizer se Lucas está aqui, Lucas está aqui, porque todas elas amam a forma como tu trata os filhos delas. E é muito bom saber que existem profissionais como você aqui, que faz de tudo também por amor. E dá pra ver o carinho que muitas dessas crianças têm por você também. Agradeço mais uma vez por estar aqui. E vamos pra frente, né? Sem amor nada faz sentido. Vamos embora. Né? Então eu só queria convidar vocês para virem aqui também no Instituto, conhecerem o Enaga. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, botem nos comentários o que vocês acharam. Assistam também os episódios anteriores, tem muita conversa legal, muito bom. E é isso, obrigado Lucas mais uma vez. Valeu. Muito bom por a gente estar aqui hoje. Eu só queria deixar um versículo aqui rapidex, mano. Não consigo fugir da Bíblia, desculpa. Sim. Lá em Coríntios 1, 13, a gente vai ver lá que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que requinte. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Que a gente possa aplicar isso para a nossa vida. E na nossa vida cotidiana e de como você entende a vida. Talvez você entenda como um cristão e não tenha referência em Cristo. Te convido para ter referência em Cristo. Mas se você ainda não tem, encare os aspectos que você entende como fundamentais da vida e coloque o centro realmente o amor, que isso faz toda a diferença e não vale nada sem o amor. É isso. Tá certo, Lucas. Obrigado pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.